Isso aí, estamos no ar. Boa tarde a todo mundo que está assistindo, a quem já está aqui ligado nessa que é a primeira live do ciclo de lives de Heloísa, que está sendo realizado aqui pela Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, de Itaboraí. Eu estou aqui no aprazível jardim da Casa de Cultura, final de tarde, né, fazendo a live aqui ao ar livre. E eu sou o William Mendonça, sou coordenador de Patrimônio, Acervo e Memória da Casa de Cultura. Eu agradeço a você que está aqui presente, que está assistindo agora em tempo real essa live, e também agradeço a quem no futuro vai estar acompanhando esse conteúdo. Peço a você que, se for possível, compartilhe essa live para que mais pessoas tenham acesso agora, né? E vamos seguindo. Hoje nós estamos aqui num projeto que foi pensado para aproximar um pouco mais as pessoas da Casa de Cultura por conta do período da pandemia, certo? O projeto Lives de Heloísa tem o objetivo de difundir, democratizar o conhecimento sobre essa Casa de Cultura, que funciona aqui através de uma parceria entre o IPHAN e o município, nesse prédio histórico que fica no Centro Histórico de Itaboraí, uma casa, um sobrado colonial com 210 anos de idade. A Casa de Cultura está aqui na paisagem de Itaboraí nesse período todo, e como um centro cultural ela funciona desde o final da década de 80. Ela foi se consolidando ao longo desse período como como o principal centro cultural da cidade, onde acontecem os grandes eventos, onde acontecem as exposições de artistas que vêm de outros municípios, mas também dos próprios artistas locais, né? Além disso, nesse período que nós estamos agora, a Casa de Cultura está procurando ampliar o espaço para pesquisa, certo? Trazendo pesquisadores de várias universidades para conhecer melhor o acervo que temos aqui, que é o acervo principalmente o acervo de Heloísa Alberto Torres, uma antropóloga muito importante para as ciências sociais brasileiras, que foi a primeira mulher diretora do Museu Nacional. Essas lives, inicialmente, desse projeto Lives de Heloísa, vão acontecer de 15 em 15 dias. Portanto, daqui a 15 dias tem mais. No final aqui eu passo um pouquinho do serviço das próximas lives que já estão agendadas, ok? Então, para essa primeira... lembrando, estou vendo que já estão aparecendo alguns comentários. Infelizmente, nessa primeira live a gente ainda não tem a possibilidade das perguntas, não está aberta a perguntas. Nas próximas a gente vai tentar resolver esse problema técnico para que as pessoas possam interagir um pouco com a gente durante a transmissão, ok? O tema dessa primeira live como nós estamos fazendo aqui o primeiro contato com o público através de uma live do Facebook, nada melhor do que a gente falar sobre um assunto relacionado a Heloísa Alberto Torres. E para isso a gente tem um convidado muito especial, que vai tratar de um tema que tem sempre aguçado a curiosidade dos visitantes, das pessoas que vêm à Casa de Cultura e também dos pesquisadores. E também é um tema que sempre está presente em qualquer postagem que a gente faz no Facebook. As pessoas sempre perguntam como é que está a situação do acervo da casa. Então, até para prestar alguns esclarecimentos e para mostrar todo o trabalho que está sendo feito para que esse acervo seja preservado, e no caso o acervo documental, né, a gente vai falar um pouco sobre a preservação e a relevância do acervo de Heloísa Alberto Torres. Esse trabalho de preservação está sendo feito através de um convênio com o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST. Esse convênio foi feito entre o MAST e o IPHAN, com a participação da casa, e em meados de 2017. E o acervo foi sendo transferido para o MAST para ele poder ser lá, passar por todo um processo de higienização, organização, e é sobre esse trabalho que a live vai discorrer, essa nossa conversa vai abordar.
Antes de apresentar o nosso convidado, vale a pena aqui para a gente, é importante citar e também agradecer pessoas que são responsáveis pela realização desse projeto, né? Inicialmente, agradecer ao prefeito Marcelo Delaroli, que pela sua diretriz, orientação e apoio, o apoio que ele tem dado para as atividades culturais e que nos deu a oportunidade de, como pessoas que trabalham com cultura, estar trabalhando aqui dentro de um espaço ligado à cultura e à memória de Itaboraí. Também, obviamente, agradecer ao gestor da Casa de Cultura, que é o idealizador desse projeto de lives, entendeu? O Alan Mota. E um agradecimento especial que nós temos que fazer à Mônica da Costa, ela que é uma incentivadora de todo o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos aqui na Casa de Cultura, é uma verdadeira madrinha para essa instituição. Outros agradecimentos que se fazem necessários, até porque são realmente importantes, eu queria agradecer aqui a equipe da Casa de Cultura que está toda envolvida na realização dessa live. Eu estou aqui do meu lado com o Lucas e com a Daniele, mas os outros funcionários estão todos aqui prestigiando esse trabalho. Também agradecer à Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura, que tem dado um apoio muito importante para a gente, e o apoio dos nossos, na verdade, aos nossos apoiadores institucionais, que são o INCT, INEAC, da UF, a Itanet e a Climagem. Ok? Bom, agora sim, sem mais delongas, já que essa abertura já ganhou um grande espaço, então vamos passar aqui para falar um pouco sobre o nosso convidado. O nosso convidado de hoje, que é um parceiro da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, e é o guardião temporário do nosso verdadeiro tesouro, do tesouro que nós temos aqui a missão de cuidar, né? José Benito Iarritu Abelhas, ele é bacharel em História pela UERJ, tem mestrado em História, Política Social pela mesma universidade, além de ser pós-graduado pelo Cefet, CSF, no Rio de Janeiro, em Propriedade Intelectual. Atua no Arquivo de História da Ciência do MAST desde 2010, sendo responsável pelo processo de organização do Arquivo de Heloísa Alberto Torres. Atualmente, José Benito ocupa ainda o cargo de coordenador substituto de pesquisa e arquivo do MAST. Então, boa tarde, Benito. Seja bem-vindo à nossa live. Você está tudo tranquilo? Vamos aguardar o Benito aparecer. Olha ele aí. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom? Deixa eu me ajeitar aqui que eu tô meio... boa tarde a todo mundo que está nos vendo. Boa tarde, William. É um prazer falar aqui com a Casa Heloísa Alberto Torres, com vocês, para dar um pouco, né? Dizer um pouco de como a gente está cuidando desse acervo, que é muito importante para a história de Itaboraí, para a história da ciência brasileira, e com muito orgulho, em nome do MAST, né, a gente agradece essa parceria com a casa e com o IFAM. Você citou a Mônica, eu também faço minhas as suas palavras. A Mônica é uma pessoa do IFAM, é uma pessoa central nesse processo e tem nos ajudado muito. Com certeza, com certeza. No final do ano passado, né, Benito, em outubro, vocês enviaram aí do MAST um relatório muito detalhado sobre o trabalho que já está sendo feito sobre o arquivo de Heloísa, né? Eu também tive a oportunidade de ler um artigo que é assinado por você e pela... Deixa eu ver aqui, que eu perdi aqui. Sim, Vanessa Rocha de Souza, que é arquivologista, né? Chamado Arquivos Pessoais de Informações Públicas, o arquivo de Heloísa Alberto Torres como uma fonte para a reconstrução da história do Museu Nacional. Esse arquivo me chamou muita... Esse artigo me chamou muita atenção por falar exatamente da relação que o acervo que nós temos na casa pode ter no trabalho da recuperação da memória do Museu Nacional, que em grande parte foi destruída naquele incêndio lamentável, triste, de setembro de 2018. E é engraçado também, quer dizer, que esse nosso o convênio entre a Casa de Cultura, o IFAM e o MAST
para tratar do acervo de Heloísa foi feito antes, né, do incêndio do Museu Nacional, né, um ano antes, e de repente o acervo da Casa de Cultura ganhou uma relevância ainda maior, né, para você chegar a informações que podem ter sido perdidas naquele incêndio. Mas é claro que, para resumir toda a informação sobre o que você está fazendo aí, né, e você e a equipe do MASP estão fazendo com o arquivo de Heloísa, deve ser uma tarefa dura, né? Mas é a tarefa que eu passo para você a partir de agora, entendeu? Pode explanar, explicar aí para a nossa audiência o que está sendo feito, qual o trabalho do MASP nesse com o acervo. Vamos lá. Bom, agradeço mais uma vez, William. Eu vou olhar meio... Às vezes eu estou olhando de lado porque eu estou com o computador aqui aberto com as informações. Não, sem problema. Eu estou com meus papeizinhos aqui embaixo. Bom, como o William falou, a gente fechou um acordo via IFAM, né, com a casa. A gente já tinha feito alguns trabalhos com a casa sobre a situação, né, do acervo, porque, primeiro, dar um panorama do que o MASP. O MASP, o nome diz, é um museu, né? Mas é uma instituição de pesquisa que tem como uma de suas responsabilidades vinculada ao Ministério da Ciência, Indústria, a Ciência e Tecnologia e Inovações. Eu estou com a cabeça, MCTI. Nós somos vinculados à MCTI e nós temos uma das nossas tarefas é ajudar na preservação do patrimônio histórico das ciências e tecnologias brasileiras. Nós nos especializamos desde a nossa criação em 85, quando eu digo nós, a equipe do Arquivo de História da Ciência, entre as outras atividades que o MAS desenvolve. A gente se especializou na guarda, organização e disponibilização de arquivos históricos de cientistas e um pouco menos de instituições voltadas para a ciência e tecnologia, principalmente para cientistas de áreas que são próximas à astronomia, que a gente considera próximas, as matemáticas, físicas, engenharia, mas em situações especiais, como é o caso de Heloísa, ou a gente tem sob nossa guarda alguns acervos de antropólogos, basicamente um grande antropólogo, que é o Castro Faria. Né? Isso. Mas temos também de ornitólogos, ou seja, nós temos, que foge um pouco do nosso escopo, e a gente tem a nossa obrigação, aí que entra, e a nossa missão, com muito orgulho, que entra o caso de Heloísa e da casa, de ajudar instituições que tenham também acervos históricos a preservá-los, a organizá-los e a disponibilizá-los ao público. Então, desde 2007, fechado esse acordo, a gente passou, além de auxiliar, né, a casa um entendimento melhor de como tratar seus acervos, tendo em vista que é um casarão histórico, a gente se propôs a trazer momentaneamente, temporariamente, esse acervo para o MASP, para que a equipe do que era na época coordenação de documentação e arquivo pudesse se debruçar sobre esse acervo para duas coisas: fazer um diagnóstico do estado físico dessa documentação. Nós temos aqui uma equipe, infelizmente hoje muito reduzida por conta da falta de concurso, mas nós temos uma equipe, um laboratório de preservação e conservação em papel, que é altamente especializado para analisar o desgaste do material, o que é possível, a intervenção se é possível, e para organizar, dar uma organicidade arquivística a esse acervo, que é o processo que a gente está fazendo, e, enfim, eu vou explicar um pouco ele aqui, e tentar finalizar, se tudo correr bem, digitalizando essa documentação organizada e disponibilizando, voltando essa documentação organizada para casa, a Heloísa Alberto Torres, e a gente dividindo aí, vamos ver como, né, a gente tem uma base de dados aqui, mas é uma discussão que a gente tem, como divulgar externamente essas informações digitalizadas. Então, para a gente é um enorme prazer. Desde 2007, a gente teve todo um cuidado de fazer essa transferência, e aí algumas pessoas são essenciais, né, para a gente. Eu agradeço sempre, em nome aqui da equipe do MASP, a dona Aurora, que trabalha na casa, que é uma guardiã incansável desse patrimônio, né? Exatamente. É um patrimônio dessa casa de cultura também. E ela é incansável, é fundamental. Incansável na guarda desse acervo, né? E nos ajudou muito, porque quando a gente transferiu para cá, nós transferimos, na verdade, 3 conjuntos de documentação. O principal, que é aquele que, inclusive, tem muita busca, eu vou dizer como é que a gente tem feito aqui situações similares, de gente que nos procura, como procuram vocês também, óbvio. Vocês estão com o acervo da Heloísa, e tem muita coisa errada. Essa live é muito boa para a gente resolver. Tipo, as pessoas falam assim,
Vocês estão com o acervo da Heloísa, agora é de vocês. A gente fala, não, pelo amor de Deus, o acervo é do IFAM e a guarda na casa. A gente está prestando um serviço porque é a nossa função e muito nos orgulha. Então, a dona Aurora foi muito importante, ela nos apontou para a gente identificar um pouco esses 3 conjuntos documentais, que é o da Heloísa, principal, o da Maria Alberto Torres, Marieta Alberto Torres, que é a irmã, que funcionava como uma secretária, e aqui a gente teve, inclusive, dúvidas do que é Heloísa, do que é Marieta. A gente criou um critério aqui, porque tem documentos que são dúbios, e alguma coisa, pouca coisa, do próprio Alberto Torres, né, que é outra figura histórica, o pai de Marieta e de Heloísa foi, eu não sei, vocês devem saber, óbvio, além de figura... Foi governador do estado, foi ministro do STF. Isso, ele é o primeiro, é um dos poucas pessoas que foi presidente dos 3 poderes no antigo estado. Ele foi presidente da província, ele foi chefe do legislativo e foi presidente do poder judiciário. Uma figura interessantíssima. A Heloísa, inclusive, volta para Itaboraí por conta desse resgate, a Heloísa e a Maria, da memória do pai, que é nascido aí, se não me engano, em Porto das Caixas. Então ela volta, né? E então a gente trouxe dele hoje em dia. A gente trouxe esses acervos para cá com maior responsabilidade, né? A gente tem essa experiência. A equipe do MASH, hoje a gente é uma equipe muito diminuta, perdemos pessoas por uma série de problemas e a gente tem muito pouca contratação de gente. A gente vive um momento muito difícil no serviço público, muito difícil. Mas a gente tem conseguido trabalhar e eu preciso, antes de começar, você citou o nome de uma pessoa que é fundamental no tratamento desse acervo, que é a Vanessa Rocha, nossa bolsista. Profissional extremamente competente, que se dedica praticamente exclusivamente à Heloísa. Depois, no final, eu vou falar dos problemas que a gente enfrenta, e é ela que é a mãe, digamos assim, no primeiro momento. É claro que a gente auxilia, a gente está junto, a gente é o responsável, mas ela é que é a pessoa, até porque ela é arquivista, ela tem mais experiência que eu sou um historiador, acostumado já a lidar com isso, e ela tem promovido esse processo de organização. Então, a gente transferiu o acervo em várias viagens em 2017. Esse acervo chegou lá na gente, fica num espaço chamado Quarentena, que é um espaço para que acervos que estão chegando de outros ambientes, eles se aclimatem. Esse acervo sofreu uma primeira avaliação do LAPEL, em que a gente sinalizou aqueles documentos que vão precisar de um tratamento, a gente ainda não fez, e são centralmente, o acervo está em boas condições, mas uma parcela de jornais, né, que é um material que se deteriora mais rápido, então esse a gente vai ter que ver como vai tratar, e a gente começou, independente disso, ao que a gente chama de identificar a documentação. Né? A gente pega documento a documento e tenta ver em qual conjunto ele se enquadra. E aqui é importante a gente pensar uma coisa, esse arquivo, ele tinha uma organização pessoal na casa, que foi muito útil para a gente. Só que a gente aqui, que tem a nossa experiência de organização de arquivos científicos, e em particular de arquivos pessoais de cientista, digamos assim, treinou para uma atividade que não é fácil, porque, veja bem, organizar um arquivo institucional é tranquilo. Uma instituição, ela, ao longo de sua vida, ela tem suas funções estabelecidas nos seus regimentos, nos seus regulamentos. Então, por exemplo, eu consigo identificar em qual setor foi produzido um documento, e eu consigo, inclusive, definir temporalidade, porque um documento eu guardo e o outro eu descarto. Então, organizar uma documentação institucional, se a instituição for muito longeva no tempo, pode dar um pouco mais de trabalho. Mas, Janela, a gente ajuda aqui o Observatório Nacional a organizar o seu arquivo histórico. Aliás, o arquivo, esse está sob guarda da gente. Então, dá um trabalho, porque você tem que levantar os vários regimentos da instituição, entender o que era a atividade. O Observatório tem quase 200 anos. Mas é muito mais fácil que um arquivo pessoal de um cientista. Porque é um ser humano como nós. Então, ele escolhe o que ele vai guardar, o que ele vai descartar, de acordo com a sua avaliação pessoal, que muitas das vezes não ficam para a gente. É claro que o fato de ter tido Marieta, irmã de Heloísa, né, eu vou depois falar rapidinho sobre a Heloísa, que eu sei que vocês sabem, mas talvez o público, né, facilita um pouco. Mas mesmo a organização de Dona Marieta e a organização que depois a Dona Aurora eficientemente manteve, ela não dá conta daquilo que a gente acha essencial de um arquivo histórico para consulta, que é permitir campos de pesquisa que qualquer pessoa, independente do seu interesse, consiga achar essa documentação
informação que porventura exista e lhe interesse. Vamos pegar o caso de Heloísa. Heloísa é uma mulher fantástica. Você imaginar a história de Heloísa Alberto Torres, uma mulher que... A gente tem muita sorte aqui no MASH, segunda janela. Se ficar caótico, você me interrompe, tá? Não, sem problema. Aqui. Pode. A gente tem um histórico aqui no MASH, uma honra muito grande, de primeiras mulheres cientistas a gente tem sob nossa guarda, ou no caso de Heloísa, ajudando a organizar. Então, por exemplo, nós temos a primeira matemática com doutorado, a Maria Laura, temos uma outra matemática famosa, Stella Kaufmann, temos uma das primeiras trabalhadoras com química, que é a Feiga Rosenthal, temos várias mulheres cientistas, numa época era muito difícil, em que elas dividiam muito com as suas vidas pessoais e tal. E Heloísa, além de ser uma das primeiras antropólogas, uma mulher com um trabalho relevante, por exemplo, no estudo de indígenas, né, do norte do país, ela tem uma diferença no currículo dela, que ela foi uma gestora de instituição de pesquisa. O Museu Nacional, que tragicamente se incendiou em 2018, ela foi uma diretora longeva. Ela trabalhou na administração, sendo ela entrou em 1925 como professora, desenvolveu pesquisas, foi uma acadêmica, professora acadêmica e foi uma gestora. E administrou o museu como diretora de 35 a 58. Não, de 38 a 55. 38 a 55, exatamente. De 38 a 55. Então você imagina que ela é uma mulher multifacetada. Ela tem documentos de gestora, ela tem documentos de professora, ela tem documentos de aluna. Então a gente precisa dar uma organicidade, colocar as coisas numa caixinha, porque, é claro, a nossa vida não é em caixinha, né? A gente não se organiza, a gente mesmo. Né? Eu sou ninguém perto da Heloísa, mas eu também tenho meus pequenos arquivos que eu guardo aqui e tal. Imagina alguém colocando ordem nisso, é muito difícil. Então, o nosso primeiro trabalho é identificar essa documentação e aí tentar ver qual é a lógica desses documentos para criar essas caixinhas. É um trabalho muito duro, que pressupõe ver documento a documento. E no caso da Heloísa, tinha esse problema, tipo, o que é Marieta? E aí a gente criou uma linha de corte. Como Marieta era secretária, a gente, o que for da gestão da casa e o que for da gestão de carreira, a gente tem como definir isso, a gente separou. Aí vocês criaram um critério para que isso ficasse mais fácil de ser organizado. Né? Sim, primeiro a gente leu toda essa documentação, né? E isso é fundamental a atuação da Vanessa, e a gente produziu um que a gente chama de plano de classificação, ou quadro de arranjo, né? E eu vou falar aqui rapidamente, a gente já identificou alguns campos que achamos documentação, e aí tem uma lógica em arquivologia, esses campos vão gerar, você cria uma divisão em séries, ou seja, grandes séries da vida dela, por exemplo, vida pessoal, que são aqueles documentos relativos à família, ao pai, à mãe, à formação não acadêmica, mas a formação de primeiro grau, essas coisas, a gente guarda ali, questões religiosas, se houver. A gente tem a atuação docente, ou seja, Heloísa foi professora para além do Museu Nacional, então a gente tem uma série para atuação docente. A gente tem uma série da atuação dela no Museu Nacional, principalmente as atividades diretivas. Uma que a gente está acumulando documentos, atuação nas instituições e causas e estudos indígenas, porque a Heloísa, mais uma vez, era múltipla. Ela não foi só diretora do Museu Nacional, mas como a instituição que ela dirigia, o Museu Nacional, é uma instituição muito cara, a nossa vizinha aqui em São Cristóvão, né, doeu muito na gente como incendiou. É vizinha mesmo, eles estão na Quinta da Boa Vista, a gente está 2 a 3 quadras atrás. E como o museu que ela dirigia, ela era uma pessoa múltipla. E ela também atuava em órgãos com serviço de proteção aos índios, com atuação nas comunidades indígenas. A FUNAI, ela foi uma das grandes incentivadoras. Ela atua também, a gente não achou aqui, mas a gente sabe que ela atua, ela dialoga com o acervo que a gente tem, que é o arquivo dos conselhos de fiscalização das expedições estrangeiras. É um arquivo, talvez o nosso arquivo mais importante, porque é um arquivo considerado patrimônio do mundo pela Unesco, e esse arquivo tinha sempre cientistas do Museu Nacional, e a Heloísa fez parte disso, para definir se aqueles estrangeiros que vinham no Brasil realizar alguma atividade artística, e principalmente científica, quais eram os limites de atuação. É um órgão da época do Estado Novo, né, do Estado Novo,
um pouco antes da era Vargas, e durou durante muito tempo. E Heloísa foi uma pessoa de ponta, principalmente que boa parte dessas expedições eram expedições etnográficas, eram expedições antropológicas, então a Heloísa participava disso. Além disso, ela atuou na Organização Nacional do Conselho Internacional de Museus, ela participou de conselhos. Então, a gente criou uma série de atividades, tentou dar conta das atividades. Isso é a maneira como a gente trabalha aqui. Não é uma atividade fácil. Agora que está pronto, né? A gente sempre diz, dá um trabalho muito louco. Você imagina uma massa enorme de documentos que você precisa abrir. Primeiro precisa avaliar as condições e, a partir de avaliado, a gente entender o que é esse bolo. A gente faz primeiro um levantamento biográfico, né, da Heloísa, o que é fácil, porque a Heloísa é uma pessoa, como eu costumo dizer, institucionalizada, muito famosa, mas mesmo assim não dá conta. Então tem questões tipo, essa documentação é aonde? E como eu falei, a gente não é caixinha, tem documentos que, pô, isso aqui ela fez como professora ou ela fez como diretora. Então a gente tem que parar, tem que pensar. Então a gente produz grandes séries, nessas séries a gente tem o que a gente chama de subséries. Então, por exemplo, ela como diretora do museu, ela vai ter relações institucionais, ela vai tem várias subséries, e aí a gente desce mais um nível que a gente chama de dossiê. Dossiê é um conjunto mínimo de documentos que dão conta de um tema. Então, por exemplo, se houver alguma troca, um intercâmbio científico com algum pesquisador, a gente aglomera isso ali, como professora, na série de atividades docentes, relações acadêmicas. A gente vai construindo isso ao longo do tempo. Esse primeiro trabalho está para fazer os dossiês. Né? A gente já começou, a Vanessa, porque fazer os dossiês também é descrevê-los. Tudo isso, para vocês entenderem, para permitir quem acessar essas duas coisas, quem acessar esses documentos, encontrar informação, e para permitir que a gente tenha segurança, porque não é só um projeto de organização. Cada processo desse, cada dossiê, eu conto quantos documentos, eu digo que está ali, para evitar, infelizmente, o que é comum, né, ainda no nosso país, que é o desvio de documentos históricos. A gente tem, não no nosso país, eu acho que no mundo, né, tem gente que não tem consciência de que o arquivo de Heloísa é um bem público, da sociedade, de Itaboraí, do Brasil, do mundo. E aí a pessoa, esse documento é muito mais importante para mim que pesquiso e tento levar para casa. Então, essa organização também é uma garantia. É um documento, é um arquivo riquíssimo, ela tem muita coisa. Por que a gente falou, você citou a questão do museu, que a gente falou que o arquivo dela, um trabalho que eu fiz com a Vanessa, é porta de entrada para entender o Museu Nacional. Porque como gestora do Museu Nacional e professora, é óbvio que a Heloísa acumulou consigo cópias de vários documentos. Isso é natural, né? Você está num cargo, você emite um documento, você guarda uma cópia. Trazer o trabalho para casa, né? Clássico, né? E isso ajuda muito, né? Porque numa instituição que infelizmente queimou, quando a gente tiver isso organizado, é claro que isso é um trabalho de pesquisa também muito exaustivo, mas vai permitir, por exemplo, que as pessoas venham à Casa Heloísa Alberto Torres. Aliás, uma terceira janela, é um lugar belíssimo, eu aconselho. Eu conheci a casa indo auxiliar, trazer o acervo de Heloísa e auxiliar aí algumas questões. E é um lugar bastante agradável. Eu sempre digo, estou vendo você aí no jardim, eu estou te invejando. Fim de tarde, clima ótimo, é uma maravilha isso aqui. Então, esse arquivo dela, por exemplo, depois de organizado e voltado para vocês, digitalizado, que é melhor ainda, vai permitir que as pessoas vejam isso remotamente. É muito importante, que vai permitir democratizar o acesso também, né? Porque com certeza. As pessoas não podem acessar os documentos físicos por conta do Estado, e etc. Quer dizer, o documento digitalizado é que é a porta para que todo mundo entre nas pesquisas, né, e consiga entender melhor. Exato. Né? A digitalização, quando bem feita, ela tem que ser ela é o final de um processo de organização. É que tem muita gente hoje em dia que acha que digitalizar é mole. Eu pego um documento, tiro a foto, escaneio e faço o que com isso? Não, ele é um fim de um processo. Eu preciso organizar, codificar... Não, aquele monte de documento numa pasta de computador que você não vai conseguir entender para que serve, né? Se a gente faz isso com as nossas fotos, já dá problema, né? Aí eu estava aonde aqui na viagem? Imagina um arquivo desse.
Então, a lógica da digitalização ela é ser ponta de processo. A gente tem aqui no museu, lá no museu, né, que eu estou em teletrabalho, scanners de última geração que não agridem, temos uma equipe treinada, temos principalmente muito amor pelo que a gente faz, isso não é papo, a gente gosta muito, né? Todos que se envolveram com esse acervo, né? Eu em particular, que estou de frente, mas toda a equipe do arquivo, Lucimere, Everaldo, somos poucos, Assis, vocês são, que fazemos 10 mil coisas, não é só a Heloísa que está lá, né? Tem mais gente importante, né? Então, a gente acha que essa digitalização tem que ser muito bem feita por 2 motivos. Para garantir o acesso e porque ajuda na preservação de maior a longo prazo dessa documentação, na medida em que ela não é manuseada. Né? E a Heloísa tem muita coisa. A gente já levantou aqui cópias de decretos-leis, de editais de concurso do museu, de programas de curso dela e do museu, de ofícios circulares. Imagina a quantidade de documento que ela acumulou, e boa parte da documentação que ela acumulou foi dessa gestão como gestora, como diretora do museu. Ela acumulou bastante coisa, e isso é muito importante. Assim que estiver pronto, né, esse trabalho, vai facilitar a quem queira resgatar também um pouco da história do museu, além da história da Heloísa, né? Ela tem muita coisa sobre arquivos indígenas. A Vanessa identificou uma série de etnias indígenas que, de alguma maneira, estão ali presentes no arquivo de Heloísa, né? Os Juruna, os Jivaro, ela fez um mapinha aqui. Então, são mais de 10 etnias indígenas que têm documentação. A Heloísa era uma estudiosa, por isso que eu digo que o perfil dela é muito sui generis. Ela, além de ser uma grande estudiosa, uma grande antropóloga, dos primeiros grandes nomes da antropologia brasileira, desde que começou a trabalhar com Roquete Pinto, né? E ela é uma gestora, então tem muita coisa nesse arquivo dela. Mas para não ficar só na alegria, agora eu vou passar aqui para os problemas para depois... Imagino que fora a questão que você está falando, que já falou sobre a falta de pessoal, né? Quer dizer, no fim das contas, não está renovando o pessoal do MAST na necessidade, na velocidade que era necessária. Esse último ano realmente deve ter sido praticamente um ano perdido, né? 2020, com essa pandemia. Você matou tudo. A gente teve 2 problemas. Tem um muito grave, e eu acho que vocês sofrem aí também, independente, né, de que neste país ainda o que é vinculado à memória, à história, à cultura, que são extremamente relevantes, inclusive para tratar estratégias de futuro. Tem muita gente que diz assim, o que você faz é guardar a memória, são vistos como um floreio, um rococó. Não é, isso é muito importante. A história de uma mulher como Heloísa permite que a gente mapeie, por exemplo, as dificuldades e os caminhos que existiam quando ela começou seu trabalho para uma mulher na ciência. Permitem que a gente mapeie como é que foi construído, né, porque uma instituição está sempre em processo de construção, as instituições nas quais ela trabalhou e que ela ajudou a construir. O próprio Museu Nacional, apesar de quando ela chegou ali, ele já ser uma instituição consolidada, é óbvio que a gestão dela alterou esse quadro. Instituições que ela ajudou a criar, como a FUNAI, o Serviço de Proteção ao Índio, depois a FUNAI. A questão dos museus, ela é uma das primeiras pessoas no Brasil, ter uma relevância internacional na questão de organização dos museus, de sociedades internacionais de museus. Então, a gente não faz história, é claro, né? Não tem esse sentido utilitário que a gente tem mecanicista. Sim. Uma casa de cultura não tem um sentido utilitário mecanicista. Mas é algo, imagina, um tempo de pandemia, a gente sem cultura, sem memória, mas infelizmente isso é uma prática que a gente tem que mudar, fazer com que as pessoas entendam, e nesse país a gente soma 2 desgraças, eu brinco. A gente não é só uma instituição de memória, a gente é uma unidade de pesquisa da ciência e tecnologia, que também está meio fora de moda nesses últimos tempos. Então a gente tem um problema de falta de pessoal grandíssimo. Boa parte das nossas pessoas que eram as 2 grandes arquivistas que organizaram o processo desse museu, essa expertise de organização de arquivos pessoais, que eu repito, é muito difícil, não é uma coisa simples. Eu, durante muito tempo, eu sou historiador de formação. Então, eu sempre brinco com os meus colegas de arquivo, eu fui muito bem recebido, eu vim de outro órgão,
mas eu sempre estava do outro lado do balcão. O lado do balcão de quem pesquisa é o mais cômodo. Eu chego lá, na minha prepotência, e digo, eu quero pesquisar a Heloísa, o que ela fez no museu, como se fosse a coisa mais simples. Quem está de dentro do balcão precisa te dar uma organicidade, que senão você não acha nada. E eu tenho que dar uma organicidade para a pessoa que veio estudar a Heloísa diretora, para a pessoa que veio estudar a Heloísa pesquisadora das sociedades indígenas, para a pessoa... E não é fácil. Isso num arquivo pessoal, como eu disse, a gente também tem trabalhos publicados sobre isso, que não tem a organicidade prévia que um arquivo institucional. E aí 2 pessoas foram fundamentais no museu. As 2 hoje não estão mais lá. Uma faleceu, que é a Araci Lisboa, precocemente, e a outra perto da aposentadoria, que é um dos grandes nomes do país na organização de arquivos pessoais de cientista, que é a Maria Celina. Como ela é de Petrópolis, ela se transferiu para o Museu Imperial. Ela ainda nos ajuda muito, é parceira, é uma cria lá do MASH. Mas hoje, na equipe do arquivo, você vê, a gente está tentando trazer arquivistas, não tem concurso. Nós somos 4 historiadores, trabalhando em atividades distintas, em organização de arquivos, na verdade, somos 3, e 2 pessoas que trabalham com a questão das imagens digitais, tratamento digital, a digitalização, que é uma fase que a Heloísa ainda não chegou. Então, esse problema é muito sério. O lapel, que é uma mão de obra altamente especializada e qualificada, reconhecida no Brasil, a gente perdeu mão de obra, a gente tem hoje praticamente uma pessoa em formação, sim, e uma pessoa atuando no lapel, e você imagina, ele tem que dar conta de 53 arquivos. Então, às vezes, a gente briga entre a gente mesmo, a gente, né, vai lá, o nome qual dele vai primeiro, né? Qual arquivo que vai passar. Então, você tem que pegar, ele é uma pessoa também muito dedicada, o Alessandro, que está lá hoje, mas às vezes você tem que pegar ele, Alessandro, dá uma olhadinha aqui na Heloísa, ajuda a gente aqui e tal, porque não é fácil. Então, o pessoal é um problema, e a pandemia nos derrubou, não vou mentir para você, nos derrubou. A gente, até no começo, depois daquela fase, né, a gente voltou aí lá no museu, mas é muito pouco. Então, a gente focou muito nessa questão da organização, mas a gente precisa voltar na questão da organização dos instrumentos que eu tinha. Vamos definir, vamos ver que tipo de documento, mas a gente precisa estar em contato com a documentação. E isso não foi só a Heloísa, né? Parou praticamente esse trabalho, que é o mais braçal e o mais necessário, parou para todos os arquivos. E isso nos causa muita dor, porque a gente não tem a menor pretensão, e a gente sabe que um acervo tão importante, quando ele sai da sua casa, jogando... Tem muita gente que acha assim, o MASH pegou o arquivo para ele, né? Eu sei que não vocês da casa... Isso é aquela coisa que a gente tem que esclarecer várias vezes. Não para vocês da casa... É temporário, é um processo que pode levar mais tempo do que inicialmente previsto, porque há problemas no caminho. Né? Essa questão da pandemia ninguém esperava, né? Mas outros problemas que vão acontecendo. Então a gente sabe que está em boas mãos, está sendo guardado por quem está cuidando, e que quando voltar vai ser melhor para casa. Ele vai voltar organizado, em perfeita condição de uso, de acesso, entendeu? E para casa vai ser um ganho. Aliás, é uma coisa que também a gente não abordou aqui, que esse convênio ele é custo zero para a Casa de Cultura. Né? O convênio do IFAM com o MASH, quer dizer, para a Casa de Cultura é o famoso só ganha, né? É o ganha-ganha. O acervo foi para ser tratado, né, para receber toda a atenção necessária, vai voltar organizado, o que é um ganho enorme, digitalizado, para que fique mais fácil para as pessoas acessarem, e tudo isso sem custos para a Casa de Cultura. Até porque a Casa de Cultura ela não tem orçamento próprio. Então, se dependesse da Casa de Cultura financiar um trabalho como esse, seria uma verdadeira batalha, né? Seria muito complicado. E aí as pessoas às vezes perguntam, eu acho que é natural, né, as pessoas terem essa... Eu estou mexendo aqui no computador, mas... Não, tranquilo. Eu acho que é muito natural, as pessoas às vezes fazem essas perguntas para você, é natural, o acervo saiu daí, e que haja um temor, a gente entende, a gente está acostumado. E aí você pode perguntar, quando a gente foi procurado por vocês e pelo IFAM, pela Mônica, que é uma pessoa que conhece o nosso trabalho, sabe da nossa seriedade, né? A gente falou, não, temos poucas pernas, mas a Heloísa é algo importante. O que o MASH ganha com isso? Você pode perguntar. Por que o MASH está... Também a gente é custo zero. Nós somos uma instituição altamente especializada e muito pequena.
muito pequena. Temos acervos riquíssimos. Quem não conhece o MASP, eu sugiro que vá à nossa página, né? Está lá no Facebook, Museu de Astronomia. De várias figuras relevantes, muito importantes relevantes, no site a gente do MASP, assim, né? Muito interessante e acessar. além dos e além dos e nosso site também, muito bem lembrado, tem arquivos que já estão organizados, alguns estão digitalizados. O processo de digitalização é algo muito novo para a gente, então a gente está começando, já tem alguma coisa digitalizada. A gente criou uma estrutura que, claro, depende de manutenção e, mais uma vez, não tem dinheiro, mas a gente está sobrevivendo. Nessa lógica do mapa, o que é bom para a gente isso? Porque, como eu disse, somos uma instituição pequena e altamente especializada, e a gente quer se consolidar cada vez mais como um espaço de excelência, não só da guarda nos seus espaços, da memória da ciência e tecnologia brasileira, mas alguém que seja sempre lembrado por outras instituições, como o IFAM, imagina, como vocês daí, tão importantes para Itaboraí, tipo, eu tenho aqui um acervo relevante, eu vou tentar que o MASP me ajude. A gente quer ser essa instituição que, quando você pensa em preservação de acervos históricos, particularmente de acervos de cientistas, pense na gente. Como com vocês, a gente tem um acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional da Mata Atlântica, que é o antigo... é o Instituto Nacional da Mata Atlântica hoje, não vou lembrar o nome antigo, que é um museu que foi criado e comandado pelo naturalista Augusto Rusch. E a gente está ajudando esse museu, esse instituto, a organizar o acervo do Rusch. A gente está em tratativas com a Escola de Minas de Ouro Preto, que é a mais antiga escola, uma das mais antigas escolas de engenharia do país. Então, para a gente é importante. Então, eu sei que é natural. Se eu fosse morador de Itaboraí, eu também teria essa dúvida, por que levaram os documentos daqui? Mas saibam de coração que é para ajudar a organizar o que a gente tem feito. Como arquivos de organização, nós não abrimos consulta, normalmente. A gente não abre consulta, porque é um problema. Se eu abro consulta, eu posso estar colocando em risco aquele acervo que vai ser consultado, porque ele não está organizado. Mas agora que a gente já tem uma listagem ampla de documentos, não é de um arquivo organizado, mas permite o acesso, se houver algum pedido de consulta, e aqui vocês fiquem tranquilos, a gente tem uma sala de consulta totalmente espelhada, com câmera, ninguém fica sozinho com documento nenhum, não que a gente duvide dos consulentes, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Sim. Então, o tempo todo que tiver alguém na sala, tem alguém com ele, não entra com bolsa, é um espaço. É claro que nesse momento de pandemia a gente não consegue, mas esperemos que logo venha a vacina para todos. Então, a gente faz isso. Tendo dúvida, a gente recebe e-mails, eu sou um pesquisador que quero falar do Museu Nacional e gostaria de saber se tem esse tipo de documento no arquivo de Heloísa. A gente diz sim ou não. A gente já foi procurado por exemplo, por algumas questões que não estão nesse acervo que veio. Inclusive, a gente falou na época que são as cadernetas de Heloísa. A gente não sabe se ficou no museu, a gente desconfia que tenha ficado no museu nacional. Né? A gente tem muita documentação administrativa, então a gente já recebeu consultas desse tipo, tem tal documento, quais os documentos que eu acho, Heloísa? Então a gente consegue fazer um mapeamento até para não fechar definitivamente a consulta. Nesse momento de pandemia, sim. Mas assim que tiver organizado completamente, vai ficar mais fácil o acesso aqui e depois o retorno para casa, né? Que é o que a gente anseia também. Digitalizar o quanto antes. Você hoje teria assim, uma ideia, eu sei que, apesar de ser um museu de astronomia e ciências, mas você teria, de repente, às vezes é difícil até chegar num percentual, né? Mas você teria uma ideia de em que percentual do trabalho vocês estão hoje? Quer dizer, o que já foi realizado? Seria o quê? 60%, 70%? Eu acho que hoje 60%, porque poderia ser um pouco mais, mas eu estou sendo cuidadoso, porque, por exemplo, o que falta agora? Codificar, fechar os dossiês, já estão definidos os termos, fechar as séries, subséries praticamente definidas, fechar os dossiês e codificar e digitalizar. Só que tem uma parte isso no arquivo de Heloísa, tá? Isso é uma outra discussão, porque o de Marieta e de... e esses dois a gente vai... eu estava lendo que vocês colocaram eles inicialmente como trabalho secundário, né? Estão focando no de Heloísa, para depois se debruçar sobre os acervos, os outros dois acervos, senão são a gente menores, pira, né? não... que tem, né? E menos consultados, né? Eu acho que Heloísa é o grande, com todo respeito ao Alberto Torres, mas não é o grande acervo dele.
e a Marieta também, mas a gente vai focar nela. Eu diria que a gente estaria mais, mas tem um probleminha aí que são os jornais. Para nossa sorte, boa parte dos jornais estão em péssima condição, e isso dificulta. Não são do arquivo de Heloísa, são do arquivo de Marieta, que tem a ver com a história de Itaboraí. Ela acumulava jornais de Itaboraí, principalmente, e isso está no arquivo de Marieta. Isso facilita, porque a parcela do arquivo que vai ter que ser tratada é menor. Mas eu diria que a gente está caminhando de 60%. Se acabar a pandemia, a gente consegue dar um gás, né? Agora é mais o trabalho braçal. Vamos juntar documento, vamos... A gente quer muito ver esse arquivo organizado. Para a gente vai ser uma vitória muito grande, ele organizado, digitalizado, porque aí tem uma outra vantagem, né? No arquivo, o IFAM nos autoriza a usar a imagem desse arquivo digitalizado, que para a gente é uma propaganda fantástica. Quer dizer, na verdade, ele passa a ser compartilhado em 2 plataformas, né? A Casa de Cultura, no futuro, vai poder ter um site em que esse acervo esteja disponibilizado, e no Master também, né? Isso facilita para os dois, facilita o acesso. Sim. Eu acho que basicamente era isso. Enfim, estou aberto aqui para as suas questões. Não, até porque a gente já está aqui com 45 minutos, eu acho, da live, já temos assim Falei demais, né? Não, rapaz, que isso. Agora, o que você falou é só o começo. Eu vou deixar até aqui com você um convite para que você venha à Casa de Cultura, se tudo der certo, em setembro, para o aniversário da casa. A gente vai estar... E da Heloísa Alberto hoje, né, que a gente comemora sempre 17 de setembro, o aniversário dela, e junto a gente faz uma festa para casa. E a gente já teve a oportunidade de receber aqui a Heloísa Bertol para falar sobre as pesquisas da Heloísa. Eu queria muito que você estivesse aqui presente para contar essa história do acervo, de preferência, se Deus quiser, né? Um pouquinho mais... a gente poderia dizer assim, olha, andou mais um pouquinho e tal, né? Apesar... isso tudo depende da gente realmente estar com essa pandemia controlada, com todo mundo podendo trabalhar com segurança e tranquilidade, né? Então, eu vou aproveitar então para fazer esse convite, esperando que a gente possa realizar isso nesse ano ainda, e estou aqui aberto para, sempre que a gente, que for necessário aí para o Master, a gente poder entrar nesse contato e falar e chegar às ações necessárias para que a preservação desse acervo continue, entendeu? A gente aqui considera vocês os grandes parceiros aqui da Casa de Cultura, entendeu? Eu sei que você está na sua casa, mas aqui na Casa de Cultura sinta-se sempre como se ela fosse sua, sinta-se em casa. Dona Heloísa, com certeza, está olhando aqui por todos nós. A gente tem muito, volto a repetir, né, em nome de toda a equipe do MASH, particularmente da minha coordenação, da antiga coordenação de documentação e arquivo. É uma honra a gente trabalhar com esse acervo, né? A gente tenho certeza que é uma equipe de entusiastas da memória e figuras como Heloísa, da memória da ciência e tecnologia brasileira, de alguém que marcou figuras como Heloísa para a gente, são uma honra. Eu sei que existem pessoas que estão na dúvida, né? Acho que essa grande angústia você também tem a nossa, né? Quando volta para o acervo, a gente brinca, a gente gosta muito da Heloísa, mas a gente gosta tanto que ela volte para a casa dela também, a gente não tem, né? Mas enquanto, é o que eu falei, se houver alguma necessidade de consulta, estou falando de um tempo mais tranquilo, agora a gente está em teletrabalho. Sim. Não, o acervo não está aí, mas tem alguém que tem alguma dúvida, entre em contato com a gente faz o possível para resgatar com as informações que a gente já tem do arquivo. Para entrar em contato com vocês, via site do Master, ou você tem algum contato? Eu vou dar o nosso e-mail, tá? Que é arquivo, é muito tranquilo, arquivo@mash.br. Parece que vai mudar por uma decisão do governo, mas até esse momento está lá. Os nossos meu e-mail, josebenito@mash.br, também está acessível. É importante a gente vai... para os pesquisadores aqui de Itaboraí, principalmente, de outras instituições, saberem aí que há essa possibilidade, né, de ter contato com a gente não é fácil. Não é fácil, que é o que eu te falei, como é um arquivo em organização, mas a gente hoje tem muito mais facilidade para resgatar informações do que a gente tinha quando a documentação chegou lá no museu.
Então, josebenito@mache, arquivo@mache. Eu atendo, não sendo eu, a Vanessa, volta mais próxima a Heloísa. Acho que você disse que se Dona Benito Heloísa está nos vendo, está vendo Vanessa também, que é a grande pessoa aí. E, ó, na hora que você foi falar da Vanessa, congelou aqui, rapaz. Olha que beleza. Mas com Dona Heloísa está sabendo que ela é muito dedicada ao acervo. E, se Deus quiser, a gente vai estar aí em setembro, sim. É uma alegria. Como eu disse, toda vez que eu fui na casa, foi um prazer muito grande. A gente sempre foi muito bem recebido, sempre uma parceria muito boa. E mandar aqui minha saudação a toda a equipe da casa, em especial a Dona Aurora. De vez em quando a gente se fala. E nessa pandemia eu me preocupei muito. Às vezes ela me mandava mensagem: Dona Aurora, fica guardadinha, pelo amor de Deus. Ela foi se vacinar já, né? Ela falou que foi se vacinar. É verdade. Mas, Benito, olha, muito obrigado aí pela sua participação, cara. Muito, muito feliz de poder ouvir essa explanação, saber como está a situação do acervo. E se você tiver algum agradecimento, alguma palavra final aí para fazer, fica à vontade. Depois ainda tem um pouco do nosso institucional aqui para passar. Agradeço a todos que estão vendo, peço desculpa por ter me alongado um pouco, mas o tema é apaixonante. E, em nome da equipe do MASH, da equipe do Arquivo de História da Ciência, agradeço a todos. E não só no acervo de Heloísa, mas eu faço também, reforço o convite, visitem a nossa página, cadastrem-se na nossa base de dados, para vocês verem como são tratados os arquivos já organizados. A base de dados se chama Base Zenith, Zenith, é só procurar e ali você faz um pequeno cadastro simples, você consegue buscar. A maioria dos nossos acervos não está digitalizado, mas nós temos acervos bastante interessantes, como o do Luiz Cruz, que foi um astrônomo belga, diretor do Observatório Nacional durante muito tempo. Então, façam a visita, agradeço e à disposição de vocês sempre. Tá bom, Benito, obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado a vocês. Bom, vou aproveitar aqui para encerrar essa nossa live aqui e agradecer a vocês, agradecer novamente ao prefeito Marcelo Delaroli por ter nos dado essa oportunidade aqui na Casa de Cultura de iniciar esse ciclo de lives. E queria também deixar para você que está assistindo um convite para as nossas próximas lives. No dia 8 de abril, também às 4 da tarde, vai acontecer uma conversa entre a Dona Aurora, nossa funcionária símbolo, né, a Aurora Ribeiro, que é a guardiã do nosso acervo aqui na Casa de Cultura, com a empreendedora Sandra de Magé, e o tema vai ser Empoderamento Feminino, um olhar crítico sobre o papel da mulher oleira em Itaboraí. E no dia 22 de abril, eu mesmo vou estar aqui conversando com o historiador, professor Gilciano Menezes, que é um dos principais pesquisadores sobre a história de Itaboraí. Ele vai abordar aqui um assunto relativo ao período da escravidão aqui no nosso município, numa pesquisa muito extensa que ele está fazendo. E aproveito também para pedir a vocês aí que curtam e compartilhem esse vídeo para que a gente possa ter uma abrangência maior. Curtam a página da Casa de Cultura no Facebook, o perfil no Instagram, que tanto no Facebook quanto no Instagram a Casa de Cultura é @Casa de Cultura Itaboraí. E a Casa de Cultura está desde o início desse mês com um canal no YouTube, já produzimos um vídeo que já está fazendo bastante sucesso, um vídeo sobre a Luiz Alberto Torres, um pouco sobre a casa. O canal do YouTube você procura por Casa de Cultura Luiz Alberto Torres, ok? E para você agendar uma visita orientada, para vir aqui à Casa de Cultura, participar, conhecer o espaço, nós estamos aqui inclusive com o segundo andar aqui aberto, com móveis de época, com a coleção de oratórios da Luiz Alberto Torres, que é muito interessante. Você pode agendar essa visita, que é feita pela nossa guia turística, nossa guia patrimonial, a Daniele, pelo telefone 21, no caso, desculpa, pelo WhatsApp, 21 989 58 8727. Vou repetir, 21 989 58 8727. Muito obrigado e até a próxima live de Heloísa.